Olá, meu nome é Fábio Araújo de Matos. Sou estudante de segunda licenciatura em matemática do Centro Universitário Claretiano. Estou aqui para apresentar um trabalho da disciplina Educação Matemática. Trata-se da quinta etapa do portfólio número 2, que é a regência de uma aula. Estamos no primeiro semestre de 2022. O meu tutor, orientador, é o professor mestre Eric Fabiano dos Santos. E o título da aula será Cálculo do valor máximo de uma função aplicado em geometria espacial. Vamos à aula, então. Esta aula ela vai ser indicada para alunos do terceiro ano do ensino médio. Cálculo do valor máximo de uma função aplicado em geometria espacial. Vamos ao seguinte problema. Vamos problematizar uma situação. Suponha que você é funcionário de uma fábrica de pequenas caixas de papelão. A fábrica, ela quer produzir caixas de papelão fazendo cortes quadrados iguais, veja aqui, numa placa de papelão de 10 centímetros por 10 centímetros. Feito esses 4 cortes quadrados, iremos dobrar as abas retangulares formadas ao redor, todas para cima ou todas para baixo, e desta forma formaremos aí uma caixa sem tampa, uma caixa de papelão sem tampa. O problema é o seguinte, a fábrica quer saber qual é o valor do corte X, do corte de dimensão X aqui, de cada quadradinho desse, que está em cada uma das 4 extremidades da placa de papelão, de tal forma que o volume da caixa formada seja máximo. Então, qual é o valor de X que vai tornar máximo o volume da caixa? Vamos então à resolução desse problema. Então, temos aí a placa de papelão de 10 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura. Não é? E uma altura, a altura da caixa vai ser X, após a dobradura de todas as abas retangulares. Repare também que o fundo da caixa será quadrado, após os cortes quadrados nas quatro extremidades. A primeira informação que a gente tem que ter para resolver esse problema. Como a gente quer o volume máximo da caixa formada, a gente tem que trabalhar com o volume de um paralelepípedo retângulo. Pois a caixa formada vai ser um paralelepípedo retângulo. A caixa formada após a dobradura das abas aqui. Como encontrar o volume de um paralelepípedo retângulo? Alunos de terceiro ano do ensino médio já sabem que o volume de um paralelepípedo retângulo é comprimento vezes largura vezes altura. Então, multiplicando-se comprimento vezes a largura vezes a altura, teremos aí o volume do paralelepípedo. Esse será o pontapé inicial para resolvermos esse problema. Passemos agora a analisar as dimensões da caixa gerada após os 4 cortes de dimensão X. Como que vai ficar então?
Repare que após os 4 cortes de dimensão x, teremos 4 retângulos ao redor e no fundo da caixa teremos um quadrado de dimensões 10 centímetros menos 2x e 10 centímetros menos 2x. A altura da caixa será x. Ou seja, teremos então uma caixa de comprimento 10 centímetros menos 2x, largura 10 centímetros menos 2x e altura x. Como o volume do paralelepípedo retângulo é comprimento vezes largura vezes a altura, podemos agora encontrar uma expressão que relaciona o volume da caixa com os cortes de dimensão x. Ficará assim então. V de x, ou seja, volume em função de x, igual a 10 centímetros menos 2x, que é o comprimento, vezes 10 centímetros menos 2x, que é a largura, e vezes x, que é a altura. Com essa expressão, poderemos analisar o comportamento dessa mesma função para diversos valores de x. Ou seja, para cada valor de x, teremos um valor correspondente de v de x. Os pares ordenados, então, x e v de x. Vamos analisar esses pares ordenados em seguida. Porém, antes de analisarmos os pares ordenados da função v de x, vamos determinar o domínio dessa função v de x. Temos aí a placa e a caixa. Temos aí a função v de x, que nós já tínhamos encontrado. E vamos agora à determinação do domínio dessa função. Existe um domínio aí em decorrência das limitações de construção da caixa, dos fatores que limitam a construção dessa caixa. Para construir a caixa, o valor de x não poderá ser qualquer um. No caso aqui, o domínio dessa função será de 0 até 5 centímetros. O x não poderá assumir valores fora desse intervalo. Por quê? Por causa de limites impostos aqui pela construção da caixa. Nós não poderemos ter aqui um valor de x negativo, né? Eu não posso falar, vou fazer um corte de menos 2 centímetros. Né? Então tem que começar de 0. Como também, a partir de 5 centímetros em diante, nós não poderemos conseguir construir a caixa. Porque a partir de 5 centímetros, reparem vocês o seguinte, que se eu fizer um corte quadrado de 5 centímetros, nós dividiremos a placa em 4 partes iguais de 5 centímetros, mas não poderemos conseguir fazer as dobraduras e formar então a caixa. Então, a partir de 5 centímetros, a gente não consegue mais construir a caixa, a partir de um valor de x igual a 5 centímetros. Daí, os nossos valores do volume da caixa serão obtidos para x, para o corte x de dimensão que varia entre 0 e 5 centímetros. Repare que para x igual a 0, né,
Aqui você teria 10 centímetros, aqui 10 centímetros e altura zero, né? Então você não teria volume. E 5 centímetros aqui você anula o valor do comprimento e da largura da caixa. A partir de 5 centímetros em diante, inclusive, você passa a ter um valor negativo para o comprimento e para a largura. Então, o nosso domínio, né, o domínio da nossa função será entre 0 e 5 centímetros. Passemos agora a estudar os pares ordenados da função v de x. Nós agora vamos verificar vários pares ordenados para a função, fazendo x variar de 0 até 5 centímetros, usando apenas valores inteiros e igualmente espaçados. Ou seja, iremos encontrar os valores do volume da caixa para 0 centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4 e 5 centímetros. Vamos ver como é que vai ficar. Então, temos uma altura x, a altura da caixa x, um comprimento de 10 menos 2x e uma largura de 10 centímetros menos 2x. O volume, como a gente já sabe, é o produto das três dimensões. Então, para uma altura de 0, ou seja, se não fizermos corte, teremos comprimento de 10 centímetros, largura de 10 centímetros e altura 0. Então, não teremos volume aqui. Então, para x igual a 0, temos o volume 0. Para x igual a 1 centímetro, o comprimento passa a ser 10 menos 2, que é 8. A largura também é 8 centímetros e a altura 1. Temos então aqui 8 centímetros vezes 8 centímetros vezes 1 centímetro, 64 centímetros cúbicos. Para x igual a 2 centímetros, teremos comprimento 6 centímetros, largura 6 centímetros e altura 2 centímetros, o que gera um volume de 72 centímetros cúbicos. Para x igual a 3, teremos um comprimento de 10 centímetros menos 2 vezes 3 centímetros, que dá 6 centímetros. Aliás, dá 4 centímetros, não é? 4 centímetros vezes 4 centímetros vezes 3 dá 48 centímetros cúbicos. Para x igual a 4 centímetros, teremos um volume de 16 centímetros cúbicos. E para x igual a 5 centímetros, né, não vai haver geração de volume, porque estaremos cortando a caixa aqui em 4 partes iguais, mas sem gerar o volume. Então, reparem aqui o seguinte, que o volume começou em 0, passou para 64, depois 72. A partir de 2 centímetros, o volume começou a diminuir. 48, 16 e 0. 0 centímetros cúbicos. Então, isso aqui é um estudo do volume da caixa usando apenas valores inteiros para x. Então, se nós considerarmos apenas esses valores inteiros, o valor de x que torna o volume da caixa o maior possível para esses valores apenas é x igual a 2. Para x igual a 2 centímetros, teremos um volume de 72 centímetros cúbicos. Mas seria esse o valor máximo? Bem, para sabermos isso, teríamos que atribuir outros valores a x, que não são necessariamente valores inteiros. Podemos atribuir valores de meio em meio centímetro aqui,
é o que faremos em seguida para encontrarmos outros valores de volume. Vamos então seguir adiante. Passemos agora a fazer um estudo dos valores de V de x, fazendo o x variar de meio em meio centímetro, usando valores igualmente espaçados. Vamos fazer x variar de meio em meio centímetros no intervalo de 0 até 5 centímetros. Então, para x igual a 0 centímetros, teremos 0 centímetro cúbico. Para 0,5 centímetros, fazendo o cálculo, encontraremos 40,5 centímetros cúbicos e assim por diante. Reparem que aqui o valor máximo obtido para esses valores será o valor de 73,5 centímetros cúbicos. Isso para um valor de x igual a 1,5 centímetros e não mais para x igual a 2 centímetros, que estava dando um volume de 72 centímetros cúbicos. Fazendo agora variar o x de 0,25 em 0,25 centímetros no intervalo que vai de 0 até 5 centímetros, vamos obter um valor máximo para a caixa de 73,94 centímetros cúbicos. Isso ocorrerá para um valor de x igual a 1,75 centímetros. Pois bem, fazendo x variar de 0 até 5 centímetros, usando valores inteiros igualmente espaçados, nós temos o seguinte. O par ordenado de maior valor de V de x é 2 centímetros e 72 centímetros cúbicos. Fazendo o x variar de meio em meio centímetro, no intervalo de 0 até 5 centímetros, usando valores igualmente espaçados, nós temos o par ordenado contendo o maior valor de V de x vai ser de 1,5 centímetro e 73,5 centímetros cúbicos. E, finalmente, fazendo o x variar de 0,25 em 0,25 centímetros, no intervalo de 0 a 5 centímetros, também usando valores igualmente espaçados, nós temos o seguinte. O par ordenado de maior valor de V de x será 1,75 centímetros e 73,94 centímetros cúbicos. Então, reparem vocês que, à medida que a gente vai reduzindo aqui o intervalo, né, entre os valores de x, mais nos aproximamos do maior valor de V de x. O valor de V de x vai ficando, vamos dizer assim, mais refinado. Vamos aproximando cada vez mais. Mas, será que é possível obter esse valor de forma exata, sem precisar de estar recorrendo a aproximações? É possível sim. Nós vamos usar, então, o conceito geométrico de derivada. Com esse conceito geométrico de derivada, a gente vai conseguir encontrar o valor de x que torna V de x máximo. Vamos ver como isso vai funcionar. Pois bem, para encontrarmos o valor de x que vai tornar V de x máximo, vamos recorrer a um conceito
chamado de conceito geométrico de derivada de uma função. Vamos ver o que significa, então, o conceito geométrico de derivada de uma função. A derivada de uma função no ponto P de uma função é a inclinação da reta tangente nesse mesmo ponto P. Vamos ver aqui na figura como isso funciona. Então, aqui nessa figura, a gente tem uma função f de x. Temos uma função f de x aqui de preto. E temos um ponto P dessa função, com coordenadas x1 e f de x1. Coordenadas x1 e f de x1. A derivada da função f de x nesse ponto P será a inclinação da reta tangente que passa por esse mesmo ponto P. A inclinação dessa reta tangente, ela é dada pela tangente do ângulo entre a reta e o eixo x. Então, se a gente conseguir encontrar a inclinação da reta tangente naquele ponto, a gente tem a derivada da função naquele ponto. Daqui a pouco nós vamos entender melhor para que a gente vai encontrar derivada da função para o cálculo do valor máximo do volume. Então, a derivada nada mais é, a derivada de uma função num ponto nada mais é do que a inclinação da reta tangente naquele mesmo ponto. No caso aqui da figura, temos f de x e temos uma reta tangente a f de x passando por um ponto P. Podemos ter aqui diversas retas tangentes, mas no ponto P a gente só tem uma única reta tangente. A reta tangente é a reta que passa por uma curva. Reta tangente é uma reta que passa pela curva em apenas um ponto. Ou seja, só existe um ponto de interseção entre a reta e a função, e a curva da função. Nesse caso aqui, nós temos uma inclinação positiva, porque a função aqui ela é crescente. Okay? Então, uma outra observação importante é a notação de derivada. Para uma função f de x, a derivada da função f de x é f' de x. Pode ser também y'. A derivada de y é y', ou a derivada de f de x é f' de x. Existem outras diversas notações, mas vamos ficar apenas com essas aqui, que já vai ser suficiente para o que a gente precisa. Vamos agora entender como que a inclinação de uma reta tangente à curva do gráfico poderá nos ajudar no cálculo do valor máximo dessa função. Vamos verificar aqui o seguinte. Vejam que para um ponto aonde a função é crescente, a inclinação da reta tangente é positiva. Quando a função é decrescente, a inclinação da reta é negativa. Podemos verificar ainda que no ponto mais alto da função, ou ainda no ponto mais baixo aqui da função,
a reta tangente ela será paralela ao eixo x. Com isso, sendo paralela ao eixo x, a tangente do ângulo entre a reta que foi traçada, que é uma reta tangente, a inclinação da reta tangente vai ser zero. Por que que vai ser zero? Porque a tangente aqui de 0 grau é zero. Então, num ponto de máximo local ou num ponto de mínimo local, a derivada nesses pontos, ela vale zero. E é a partir daí que a gente vai encontrar a resposta para o nosso problema da caixa. Vamos seguindo adiante para ver como isso vai acontecer. Antes de voltarmos ao problema da caixa, vamos a algumas observações importantes. Quando a nossa função passar de decrescente para crescente, teremos um ponto de mínimo. E quando a nossa função passar de crescente para decrescente, teremos um ponto de máximo. Repare nessa figura da esquerda que nós temos num ponto à esquerda do ponto de mínimo a derivada menor que zero, uma inclinação negativa, função decrescente. Para um ponto à direita, teremos uma derivada positiva, função crescente. E a inclinação da reta tangente no ponto P, ela vale zero. É uma inclinação paralela ao eixo das abscissas. Então, passando de decrescente para crescente, nós temos um ponto de mínimo. Passando de crescente para decrescente, nós teremos um ponto de máximo. Existem outras situações, no entanto, em que a derivada primeira igual a zero, ela não vai gerar nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo. Repare nessas duas situações aqui. Nessa figura da esquerda, a função ela passa de crescente para crescente de novo. Então, nesse caso aqui, não haverá a formação de uma concavidade para baixo ou para cima. Então, nesse ponto P aqui, apesar da derivada, a inclinação da reta tangente no ponto P ser zero, nós não teremos aqui nem ponto de máximo nem de mínimo. Do mesmo jeito ocorre se a função ela passa de decrescente e continua sendo decrescente. À esquerda de P, repare que nesse caso aqui, a função é decrescente. E à direita também é decrescente. Então, decrescente de um lado, decrescente do outro. Então, não haverá ponto de máximo nem de mínimo aqui no ponto P, apesar de que a derivada, a inclinação da reta tangente aqui, ser igual a zero. Então, nós temos que estar atentos para essas duas situações, onde não haverá nem ponto de máximo nem de mínimo. Voltemos agora ao problema da caixa. Se nós construirmos um gráfico cartesiano com diversos pares ordenados dessa função, a gente vai obter esse gráfico de azul, aqui está aí na tela. Essa curva aqui de azul que está aí na tela. Para x igual a 1 centímetro,
temos um volume da caixa igual a 64 centímetros cúbicos. Para x igual a 2 centímetros, temos o volume da caixa igual a 72 centímetros cúbicos. Repare também que, a partir do x igual a 2 centímetros em diante, o volume da caixa começa a diminuir até chegar a zero. O nosso valor máximo estará, então, entre 1 centímetro e 2 centímetros. Mas que valor será esse? Que valor será esse? Nós conseguimos aqui um valor de 73,94 centímetros cúbicos para x igual a 1,75 centímetros. No entanto, poderá ser esse o maior valor possível para v de x? Não dá para saber se esse realmente é o valor máximo. Por quê? Se a gente atribuir outros valores para x, poderemos encontrar um outro valor maior do que 73,94 centímetros cúbicos. Então, para determinar esse valor de x máximo aqui, de volume máximo, nós podemos usar o conceito geométrico de derivada. Nesse ponto mais alto aqui da curva, repare que a inclinação da reta tangente nesse ponto, ela vai ser zero. Por que ela é zero? A inclinação da reta tangente aqui. Porque é uma reta paralela ao eixo x e a tangente de 0 grau, ela vale zero. Então, é dessa forma que iremos calcular o valor desse volume máximo e também desse x máximo. O x que torna o volume máximo. Então, para um determinado valor de x que a gente pode chamar de x máximo, teremos um volume máximo. Vamos adiante, então. Vamos saber como encontrar, então, essa derivada, essa derivada aqui, e vamos igualar essa derivada. No cálculo da derivada que iremos fazer, para facilitar esse cálculo, vamos extrair a unidade centímetro das dimensões da caixa. Vamos trabalhar com o v de x sem a dimensão centímetro. No final, a gente retorna com essas unidades. Por que estou fazendo isso? Para facilitar os cálculos dessa derivada. É possível fazer com a unidade? Sim, é possível. Só que, para efeito didático, para facilitar esses cálculos, vamos desconsiderar no momento as unidades. Repetindo, após o término dos cálculos, retornaremos com as unidades de centímetro. Então, aqui teremos um quadrado de 10 por 10 e um quadrado de dimensões x por x. Então, teremos aqui v de x, 10 menos 2x, que multiplica 10 menos 2x vezes x. Então, repare que aqui eu retirei a unidade centímetro, né? No gráfico também a mesma coisa, ao invés de trabalharmos com centímetro e centímetro cúbico, com x em centímetro e volume da caixa em centímetro cúbico, vamos deixar tudo de forma adimensional. Pois bem, vamos adiante então para o cálculo agora da derivada. Ainda para facilitar o cálculo da derivada, vamos transformar esse produto de polinômios por um monômio em
um único polinômio. Então, nós temos 10 menos 2x, que multiplica 10 menos 2x vezes x. Ao invés disso, vamos fazer a multiplicação de 10 menos 2x por 10 menos 2x por x. Fazendo essa multiplicação, a gente encontra esse polinômio. Um polinômio aqui, v de x igual a 100x menos 40x ao quadrado mais 4x3. Então, transformamos essa função num polinômio. Para que fizemos isso? Para facilitar ainda mais o cálculo da derivada. Ok? Vamos então agora para o cálculo da derivada da função v de x, que é o cálculo de v' de x. Bem, nós transformamos v de x num polinômio. Vamos agora aplicar regras de derivação para encontrar a derivada da função v de x. O nosso objetivo aqui será simplesmente a aplicação prática desse cálculo de derivada. Nós não iremos demonstrar essas regras de derivação. Vamos apenas aplicá-las. Ok? Bem, as regras de derivação específicas para o caso são as seguintes. Primeira regra: a derivada da soma de funções é a soma das derivadas de cada função. Ou seja, você tem um polinômio, a derivada desse polinômio é a derivada de cada um dos monômios que representa esse polinômio. Então, essa é uma das regras. A outra regra que a gente vai precisar de utilizar é a regra da derivação de função potência. Você tem uma função potência do tipo ax elevado a n, a derivada dessa função, f' de x, será an x elevado a n menos 1. Ou seja, para gravar melhor, para automatizar melhor o cálculo, você pode lembrar da seguinte forma: esse n cai aqui para frente da potência e logo em seguida você subtrai uma unidade dessa mesma potência. Vamos ver como que vai ficar para o caso da nossa caixa. O v de x é igual a 100x menos 40x2 mais 4x3. V' de x, então, será, pela primeira regra de derivação, será a derivada do primeiro monômio, do segundo monômio e do terceiro monômio, que são todas funções potência. Vamos derivar cada uma dessas funções potência e verificar qual vai ser o resultado. Então, v' de x será o seguinte, aplicando agora a segunda regra de derivação, específica para esse caso, claro. Então, v' de x será 100 vezes x elevado a 1 menos 1, sendo que esse 1 que estava como expoente, ele cai aqui para frente. Então, aí o expoente cai para frente e subtrai uma unidade. A mesma coisa com 40x2. Mantém-se o 40, veja aqui, né, o A, aqui no caso da regra de derivação, se mantém. O 2 passa para frente e subtrai uma unidade da potência. A mesma coisa com 4x3. O 3 vem para frente e subtraímos uma unidade da potência. Então, como é que fica a nossa derivada? Vai ficar 100 vezes 1 vezes x elevado a zero. X elevado a zero é 1. Todo número elevado a zero é 1, então fica somente 100. 2 vezes x elevado a 2 menos 1. Então fica 2 vezes x, que multiplicado por menos 40 dá menos 80x. 4 vezes 3 vezes x elevado a 3 menos 1 dá o resultado de 12x ao quadrado.
Bem, encontramos aqui a derivada da função v de x. Teremos que fazer o seguinte agora. Temos a expressão que representa a derivada. Vamos igualar essa derivada a zero. Por que igualar a zero? Porque a gente sabe que quando a inclinação da reta tangente é paralela ao eixo x, a inclinação é zero, porque a tangente do ângulo é zero. Ok? Vamos então ver como isso vai ficar. Então, conforme eu já havia dito, teremos a seguinte situação, não é? Nós já temos v de x, temos o v' de x, que é a derivada de v de x, e vamos agora igualar v' de x a zero. Veja, por que nós vamos igualar a zero? Olha o gráfico aqui, ó. Porque a gente quer que a tangente, a reta tangente, a inclinação da reta tangente seja nula. Por que tem que ser igual a zero? Nesse ponto mais alto aqui da função, da curva que representa a função, nós temos um ponto de máximo. Então, nós vamos calcular agora o valor de x que torna o v de x máximo. Encontrando o valor de x, a gente substituirá em v de x e encontraremos, então, o valor máximo do volume da caixa. Então, encontramos a derivada e vamos agora igualar a derivada a zero. Vamos lá. Então, igualando essa derivada a zero, a gente cai numa equação do segundo grau. Vamos resolver, então, essa equação do segundo grau para obter os possíveis valores de x. Serão dois valores, mas a gente vai verificar que somente um deles é que vai interessar para a gente. Vamos lá, então, ver como isso vai funcionar. Então, conforme a gente já viu, nós temos o valor de v de x, calculamos a derivada de v de x, que é v' de x, e vamos igualar v' de x a zero. Igualando a zero, a gente cai numa equação do segundo grau, que poderá ser resolvida pela fórmula de Bhaskara. Temos que encontrar os coeficientes a, b e c. O coeficiente a é o coeficiente de x ao quadrado, o coeficiente b é o coeficiente de x, e o c é o termo independente da variável. Então, a vale 12, b vale menos 80 e c vale 100. Vamos determinar o discriminante delta primeiro. Delta ele vale b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, menos 80 ao quadrado, menos 4 vezes 12 vezes 100. Delta, então, dá 6.400 menos 4.800, que resulta em 1.600. A raiz de delta será a raiz de 1.600. A raiz de delta, então, vale 40. Continuando a resolução dessa equação do segundo grau, nós temos o seguinte. A fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Ou seja, menos b é menos o valor de menos 80, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que vale 40, sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 12. Então fica 80 mais ou menos 40 sobre 24. Um dos valores, usando o sinal negativo, você terá 80 menos 40 sobre 24, que dá 5 terços. 5 terços, que é aproximadamente igual a 1,67. E usando o valor positivo, a gente encontra
80 mais 40 sobre 24, que é 120 sobre 24, que é 5. Encontramos, então, aqui dois valores para x. Ambos tornam a derivada igual a zero. Ambos os valores poderão ser extremos da função. Poderão ser valores de máximo ou de mínimo. Vamos entender melhor qual vai ser o valor de máximo, qual abscissa vai nos dar o valor máximo e qual abscissa vai nos dar o valor mínimo. Bem, voltemos agora à fórmula da caixa, só que com as unidades de centímetro. Então, V de x é 10 centímetros menos 2x, que multiplica 10 centímetros menos 2x vezes x. Vamos tratar agora tudo com as devidas unidades. Vimos anteriormente que a gente tem que encontrar a derivada igual a zero. Por quê? Para a derivada zero, a gente pode ter um ponto de máximo ou ponto de mínimo. Derivando a função e igualando essa derivada a zero, nós caímos numa equação do segundo grau que nos retornou dois valores para x. Dois valores para a abscissa x aqui. Um deles é 5/3 de centímetro, que é aproximadamente igual a 1,67 centímetros. E retornou também um valor de 5 centímetros. Então, para cada um desses valores aqui, para cada uma dessas abscissas, a derivada vai ser igual a zero, ou seja, a inclinação da reta tangente ao gráfico vai ser zero para cada uma dessas abscissas do gráfico. Vamos entender melhor analisando o gráfico. Veja bem. Então, a gente já sabia que o nosso valor máximo estava entre 1 e 2 centímetros. No caso aqui, será de 1,67 centímetros. Esse valor de 1,67 centímetros é o valor máximo da nossa função. Para x igual a 5 centímetros, está aqui, ó, x igual a 5 centímetros, a função assume um valor mínimo. Repare que a inclinação da reta tangente é máximo. Aliás, a inclinação da reta tangente é zero para x igual a 1,67 centímetros e para x igual a 5. Né? Apesar de que esse valor 5 não nos vai interessar, porque a parte de 5 para frente, de 5 centímetros para frente, o gráfico já está fora do domínio que a gente tinha estabelecido anteriormente. O que está fora do domínio? Se a gente atribuir o valor de x acima de 5, a caixa não poderá ser construída cortando um quadrado com mais de 5 centímetros. Né? De qualquer forma, se tratarmos o gráfico apenas em termos numéricos, teremos dois valores aqui de extremos locais, um valor máximo e um valor mínimo. Então, aonde a derivada primeira é igual a zero, né, temos um valor de máximo e temos um valor de mínimo. Aqui para esse caso, né? Então, para x igual a 1,67, teremos um valor de máximo da função. E para x igual a 5, o valor de mínimo. Que valor de máximo é esse? Que valor de mínimo? Basta substituir esses valores, um de cada vez, é claro, na função v de x, que descobriremos, então, o valor máximo de v de x. Então, substituindo 5/3, ou seja, 1,67 em v, substituindo x por 1,67 centímetros,
a gente encontra 74,07 centímetro cúbico. Então, para x igual a 1,67 centímetros, o volume vale 74,07 centímetros cúbicos. Basta fazer as contas aqui, eu não vou demonstrar esses valores, que é relativamente fácil. Basta você substituir o x por 1,67, que você vai encontrar 74,07 centímetros cúbicos. E se substituirmos x por 5 centímetros, encontraremos um volume zero. Veja aqui, ó, é o valor de mínimo. Aqui fica até fácil, olha, 2 vezes 5 dá 10, 2 vezes 5 dá 10, 10 menos 10, 0, 10 menos 10, 0, fica 0 vezes 0 vezes 5, que é zero. Né? Então, veja bem, temos aqui o valor máximo e o valor mínimo da função. Como nós determinamos esses valores? Por intermédio de derivada, do conceito geométrico de derivada. No ponto de máximo aqui, a inclinação da reta tangente ao gráfico é paralela ao eixo x. E aqui no ponto de mínimo também. Então, foi dessa forma que a gente obtém os pontos de máximo e mínimo da função. Retornemos agora aos pares ordenados que nós havíamos calculado anteriormente para o volume da caixa. Repare que, usando os valores de x, fazendo os valores de x aumentarem de 0,25 em 0,25 centímetros, 0,25, 0,50, 0,75 e assim por diante, encontramos todos esses pares ordenados e o maior valor para o volume da caixa foi de 73,94 centímetros cúbicos para esses valores. Repare que esse maior valor que a gente encontrou para esses pares ordenados é bem próximo do maior valor exato calculado pela derivada primeira igual a zero. Pela derivada igual a zero. Mas era próximo, mas não era ainda o valor exato. O valor exato é de 74,07 centímetros cúbicos, enquanto que o valor aproximado, usando vários cálculos de vários pares ordenados, foi de 73,94 centímetros cúbicos. Então, daí a importância de se entender o cálculo de derivada, o conceito geométrico de derivada, que nada mais é do que inclinação de uma reta tangente ao gráfico da função. Repare aqui o seguinte, que o valor de x que torna o volume máximo é o valor de 1,67 centímetros. Está aqui a resposta, então, ao nosso problema. A gente queria o corte, o quadrado, né? A dimensão x ali do quadrado tem que ser de 1,67, tem que ser de 5/3 de centímetro ou 1,67 centímetros para que o volume seja máximo. Para x igual a 1,67 centímetros, nós temos o volume máximo de 74,07 centímetros cúbicos. Então, repare que não é 1,75, é próximo, mas não é. Ele está entre 1,50, a abscissa que torna a ordenada máxima, ela está entre 1,50 e 1,75, que é 1,67. Como que a gente descobriu isso? Nós achamos a derivada da função e igualamos essa derivada a zero.
partir desse conceito geométrico de derivada, a gente conseguiu encontrar um valor máximo da função. Então é isso. Esse valor máximo ele pode ser encontrado também por intermédio de um recurso tecnológico. Vocês podem usar aplicativos, existem aplicativos que calculam, fazem um cálculo desses valores máximos e mínimos. Eles já fazem o cálculo da derivada e, ao mesmo tempo, desses máximos e mínimos da função. Existem aplicativos, inclusive, aplicativos de informática, que permitem com que a gente possa encontrar até o gráfico da função. Podemos citar aqui como exemplo o GeoGebra, que faz gráfico de função, e o Symbolab, além de fazer o gráfico da função, ele te retorna aí os máximos e mínimos da função. No caso aí do Symbolab, por exemplo, se você lançar lá, ao invés de ver y, que é geralmente a letra de função, 10 menos 2x, 10 menos 2x vezes x, e mandar o aplicativo calcular, ele vai te informar qual é o gráfico da função e os extremos dessa mesma função. Pois é, então era isso que eu tinha para essa aula. Agradeço aí ao Centro Universitário Claretiano por todo o aprendizado. Agradeço a todos que assistiram a esse vídeo e agradeço também especialmente ao professor Eric Fabiano dos Santos, o meu orientador. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.